Existem pessoas que dizem que a arte deve servir como um tipo de catarse, que através dela podemos ter a possibilidade de expurgar tudo aquilo que nos aflige, que nos aprisiona. Seria uma forma de purificação, de deixarmos nossas sombras para trás, por meio de uma espécie de descarga emocional, que seria provocado pela a construção da obra de arte. Este é o 4º vídeo da série Arte. Se você não viu os outros, sugiro que vá lá no canal, vou deixar o link deles aqui em cima. Dá uma olhada em todos eles, depois volta aqui. Hoje nós veremos a linha do tempo de ensino de arte no Brasil. E também veremos o ensino de arte e seus 8 mitos. Saia do cubo, se expanda, seja um revolucionário da educação. Eu sou Andréa Santaterra e este é o canal Confraria Revolucionária. Se este conteúdo faz algum sentido para você, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. Vídeo novo toda sexta-feira. A arte no Brasil não tem início quando os portugueses chegaram. Existem registros de pinturas rupestres que datam da pré-história e encontram-se ali em Minas Gerais, nas regiões de Minas Gerais, Paraíba e Piauí também. Uma particularidade dessas pinturas são os detalhes, algo muito incomum para a época e para a região. Outras esculturas, como de argila, ossos, pedra, datadas de mais de 2000 anos, também fazem parte da pré-história da arte no Brasil. A cultura dos índios também contribuiu muito para as artes brasileiras, sobretudo na região do Amazonas. O trabalho dos índios eram focados em cerâmica e pinturas corporais. E havia também os seus pequenos totens, realizados principalmente utilizando terracota. Além do Amazonas, os litorais maranhense e baiano também tinham como as principais manifestações artísticas a cerâmica. Além da arte de plumaria, que era utilizada como adornos corporais. E foram esses detalhes que chamaram muita atenção dos jesuítas na época do descobrimento. Agora vamos para a linha do tempo do ensino de arte no Brasil. 1816. Durante o governo de Dom João VI, chega ao Rio de Janeiro a missão artística francesa e é criada a Academia Imperial de Belas Artes. Seguindo modelos europeus, é instalado oficialmente o ensino de arte nas escolas. 1900. Até o início do século XX, o ensino do desenho era visto como uma preparação para o trabalho em fábricas e serviços artesanais. Eram valorizados os traços, repetição de desenho e desenho geométrico. 1922. Apesar de todo o burburinho causado pela Semana de Arte Moderna, o ensino de arte segue a tendência da escola tradicional, que defende a ideia de se copiar os desenhos para treinar as habilidades manuais. Em 1930, o compositor Heitor Villa-Lobos, no governo de Getúlio Vargas, institui o projeto Canto Orfeônico nas escolas. São formados então os corais desenvolvidos pela memorização de músicas cívicas ou folclóricas. 1935. O escritor Mário de Andrade, então diretor do Departamento de Cultura do município de São Paulo, promove um concurso de desenho livre para as crianças. O ganhador recebeu o prêmio em dinheiro. 1948, no Rio de Janeiro, foi criada a primeira escola de arte, com a intenção de promover atividades que desenvolvessem a autoexpressão e a prática. 1960. O movimento da Bossa Nova e as experimentações que ocorriam na sociedade influenciaram o ensino de arte. Inicia-se, então, a época da livre expressão no ensino da arte. 1971, segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a educação artística, que incluía artes plásticas, educação musical e artes cênicas, passa a fazer parte do currículo escolar no ensino fundamental e médio. 1973, começa a criação dos primeiros cursos de licenciatura em arte. Eram cursos com 2 anos de duração, voltado para a formação de professores capazes de lecionar música, teatro, artes visuais, desenho, dança e desenho geométrico.
1989. Ana May Barbosa, que desde 1982 se debruçava sobre pesquisa, sobre 3 ideias, que era ler imagens, fazer e estudar a história da arte. Partindo desses estudos, ela cria a abordagem triangular do ensino de arte. E ela inova ao colocar obras de artes como referência para os alunos. Nós teremos um vídeo que vai detalhar melhor esta proposta da Ana May Barbosa, então aguardem que logo chegará. 1996. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional passa a considerar a arte como disciplina obrigatória na educação básica. Então, os parâmetros nacionais curriculares definem que ela será composta por 4 elementos: artes visuais, dança, música e teatro. Agora vamos ver o ensino de arte na pedagogia social e os seus 8 mitos. É claro que se você tem a oportunidade de fazer um curso de arte, de se preparar melhor, excelente, o seu trabalho vai ficar melhor sem dúvidas. Ele é importante porque vai enriquecer o seu trabalho. Mas se você não tiver, ainda assim você consegue fazer um excelente trabalho no ensino de arte. Se você se debruçar para isso. Primeiro, você precisa querer fazer esse trabalho de excelência. Você precisa ter coragem para usar, para aprender, para estudar, para planejar, para tentar, errar, tentar de novo, errar de novo. E vai aprendendo com a vivência. Você tem que se propor a ser um pouquinho melhor do que foi ontem. E amanhã, um pouquinho melhor do que é hoje. Para isso, tem que se dedicar. Tem que estudar, tem que pesquisar, tem que planejar melhor suas ações. Lembre-se, tem um vídeo no canal na verdade tem 2 vídeos no canal acerca de planejamento. Planejamento é a palavra-chave para tudo. Chegar até a excelência. É ele que vai te ajudar a obter êxito. 2. Xerox ou impressão de desenhos. Entregar xerox ou impressão de qualquer coisa e dar para essas crianças, para esses adolescentes, pintarem, seja com o material que for, tinta, canetinha, lápis de cor, ou então pedirem para fazerem um tipo de colagem. Não é arte, não é ensinar arte. Quando você faz isso, imprime, tira xerox de alguma coisa, uma coisa pronta, dá uma coisa pronta, não é ensino de arte. É uma atividade qualquer. É uma atividade qualquer sem significado nenhum no que diz respeito ao ensino de arte. Talvez ajude aí na coordenação motora, enfim, em várias outras questões, mas não é ensino de arte. Ou ajuda nessas outras questões, ou então é mesmo somente um mero passatempo. Lembram-se do vídeo passado que a arte se define justamente pela diversidade, por propor algo que é pessoal, que é único. Quando você distribui um desenho igual para todo mundo, isso cai por terra. Lembre-se, tudo isso quem disse foi Ana Angélica Albano Moreira, lá no vídeo 3, que eu fiz referência a ela, que é autora do livro Espaço do Desenho. Tá no vídeo 3 da série Arte, vai lá. 3. Sem material não dá para fazer o ensino de arte com excelência. Para se ter excelência no ensino de arte, não se requer grandes gastos. Pelo contrário, a riqueza do trabalho está exatamente aí. Em trabalhar, em ser criativo, em trabalhar com aquilo que se tem à mão. A excelência do trabalho, a riqueza do trabalho, o que faz ele ser único é a riqueza, a diversidade de material usado. Quanto mais inusitado, melhor. Quanto mais se transforma aquele objeto, aquela coisa para outra utilidade, no ensino de arte, mais rico fica. Para a atividade no ensino de arte garantir grandes aprendizagens, você não precisa de materiais de excelência, tipo, sei lá, giz, pastel. Se tiver a oportunidade de ter, ótimo, é um material diferente. Mas se não tem, tá tudo bem. Não tem, tem que utilizar materiais, substituir. Tem que ser criativo. O que vai fazer a sua criança, o seu adolescente ter uma aprendizagem significativa não vai ser
se o material é mais caro ou é mais barato. É o conteúdo em si. São as estratégias que você vai usar, as propostas que você vai levar para eles, que vão oportunizar o protagonismo deles, de todos. Para que eles realmente ponham a mão na massa, para que cada um ponha o seu interior, o seu jeito, para que cada um se expresse da sua maneira naquele trabalho. É isso que é importante. Então, já sabem, é mito. Dá para se coletar, se conseguir material de diversas formas. E olha que eu conheço educadores sociais que fazem um trabalho incrível de ensino de arte. Trabalhos belíssimos, sem esses grandes recursos, com pouco gasto. E o melhor, esses educadores atingem o principal objetivo, que é aquele da aprendizagem significativa, do ensino da arte, que é aquela transformação que é do mexer com o interno daquela criança e daquele adolescente, para que ela compreenda, para que ela elabore aquele tema, aquele assunto que está sendo abordado. Para que ele internalize, que ele processe e que ele elabore a sua própria visão daquele assunto, daquela situação. Eu adoro educadores sociais, eles são incríveis. Quarto, só a arte estimula a criatividade. A arte ajuda a desenvolvê-la, sim, mas não é a única. A criatividade pode surgir quando a criança, por exemplo, tem que resolver, elaborar, levantar uma hipótese acerca de um problema de ciências, resolver uma questão de ciências. Ou pensar numa estratégia para a resolução de um problema matemático. Isso é mito. Existem várias formas de se estimular a criatividade. Nós também temos no canal vídeos sobre criatividade. Tem pelo menos 2. Lá no Instagram, nos destaques, também tem muito conteúdo a respeito de criatividade. Quinto, deve-se dar prioridade para a estética, para o belo e para o resultado final. Entendam que no ensino de arte, o foco principal deve ser no processo. É no durante, é o preocupar-se com a transmutação que pode acontecer neste processo, que possa ocorrer com essa criança, com esse adolescente, que possa levá-lo a outro patamar de entendimento, que possa levá-lo a uma elaboração de conceito, partindo de suas próprias vivências. É nisto que tem que se concentrar o foco, e não no produto final. Mas André, então vai sair uma obra de arte toda bagaceira lá no final e tá tudo bem? O que você entende por ser bagaceira? Não é? A gente tem visões, tem situações. É claro que eu não estou dizendo aqui que você não deva ensinar a criança e adolescente a cuidar dos detalhes, faz parte para ter um bom trabalho, hein? É claro que você vai ensiná-lo a como ter um bom acabamento, você vai ensiná-lo a fazer isso, e isso a gente faz com qualquer outro tipo de atividade que não seja artística. Né? Manter o caderno limpo, então, em contraponto, manter aí um trabalho limpo, a mesa, os objetos, os utensílios que utilizará em ordem, limpos, cuidar, isso tudo faz parte do ensino de arte, certo? Da organização. O que você não vai poder fazer é influenciá-lo, entende? Você não vai poder dizer, olha, põe a cor tal, se você recortar aqui, fica melhor. Preocupe-se com a transmutação deste processo, com o autoconhecimento, com as emoções que irão aflorar durante o processo, que podem aflorar durante esse processo de criação de arte. Entendam que para a criança a composição dos seus trabalhos é uma forma de prazer e satisfação em forma de brincadeira. É o adulto que costuma dar prioridade à estética e ao belo. Volto a repetir, lembre-se que um trabalho bagaceira é considerado do seu ponto de vista. Você está falando do seu lugar, do seu contexto, que não é o mesmo da criança. Você vai sim ensinar as regras básicas de não desperdício, de organização, de limpeza, mas em hipótese alguma você deve influenciá-lo em seu trabalho.
6. Apresentar uma reprodução como sendo releitura. Apresentar uma obra de arte para criança e para adolescente. Discutir sobre suas características e pedir para que a criança faça um desenho, o mesmo desenho daquela obra de arte, não é propor uma releitura. Isso é reprodução ou cópia, mas releitura não é. Entendam que na releitura deve-se existir uma interpretação por parte desta criança e desse adolescente com base na sua subjetividade. Será a obra de arte e suas características, somado ao contexto em que a criança vive, somado às suas subjetividades e às suas vivências. Tudo isso põe no liquidificador, certo? E se transforma para criar a sua própria obra de arte. Parte da obra de arte em si, das suas características, para a criança e adolescente criar a sua própria. Entende? Passando pelo que eu disse. Contexto em que vive, sua subjetividade, suas vivências. Ela vai transformar tudo aquilo e criar a sua. Entendam que isso não é copiar o que o artista fez. O artista, ele fez aquela obra de arte considerando a sua subjetividade, considerando o seu contexto social da época e as suas vivências pessoais. Como a criança e o adolescente, pautado nesta obra de arte desse artista, somado com o seu próprio contexto, as suas próprias vivências, vai criar uma obra de arte. Entenderam bem a diferença de releitura e de reprodução, de cópia? Tem que se ficar atento a isso. 7. Ensino de arte é coisa para rico. Sério isso? Infelizmente, ainda hoje, nos dias atuais, temos colegas que pensam assim, que entendem o ensino de arte como sendo uma bobagem. Um passatempo, como a gente já falou em vários outros vídeos. E se assim o entendem, não vão fazer nunca um trabalho de excelência. E estes ainda consideram que para os menos abastados, basta o ensino de português e matemática. Para esses, eu indico, assistam os 3 vídeos anteriores do canal e vão entender um pouco sobre a importância do ensino de arte. No que muda, no que afeta no desenvolvimento de uma criança e adolescente. É triste, mas ainda existem pessoas assim. Enfim, estamos aqui para isso, para mudar. Somos educadores para isso, para transformar, para levar conhecimento. Educador é aquele que acredita até o fim na capacidade de mudança do outro, de ele se transformar, dele evoluir, dele se desenvolver. Então é isso que a gente espera desses colegas. Ah, mas para ter um ensino de excelência é só na escola particular, porque a escola particular de algumas aí, a criança nas férias vai lá para o Museu do Louvre. Verdade. Ai, fica fácil, né? A pessoa tem acesso, mas precisa? Não, não precisa. Vivemos num mundo globalizado onde existem programas e aplicativos aí que nos levam, nos colocam dentro do Museu do Louvre e numa visita de 360 graus a gente consegue visualizar tudo. Aí você me diz, é preciso ir para teatro, é preciso ir para espetáculos. Verdade, sem dúvidas, isso é necessário. Isto é caro? Muitas vezes é. É impossível conseguir para as crianças e adolescentes de um centro de convivência e fortalecimento de vínculos? Para esse público que é mais vulnerável, que é o da pedagogia social? Claro que não. Fiz isso inúmeras vezes. Proporcionei vivências de espetáculos inúmeros de dança, balé, teatro, enfim, exposições infinitas. Eu consegui proporcionar para centenas de crianças e adolescentes esta vivência. Gastando talvez, às vezes eu gastava o dinheiro do transporte, às vezes nem isso. Mas isso requer o quê? Vontade de fazer. Requer correr atrás. É fácil? Não. A gente consegue? Se quiser, claro que consegue. Conheço inúmeros profissionais, gerentes de serviços, assistentes técnicos, educadores sociais, que proporcionam isso para as crianças constantemente. E os ganhos são incríveis.
imensuráveis. Devo dizer que estou em São Paulo. São Paulo, a questão da cultura é muito ampla, tem muito tudo. É diferente de se estar numa cidade do interior, em que o acesso naturalmente já é mais escasso, é mais difícil. Mas ainda assim não é impossível de se conseguir. De algum jeito, de alguma maneira, hoje em dia todos os espetáculos, sobretudo agora, né, gente? Agora que isso se disseminou de uma forma digital muito grande, né? Então, o acesso que eu tenho aqui é o acesso que o outro tem lá longe, porque está tudo ali digitalmente, pela internet, enfim. Né? Não vai ser com a mesma constância, vamos dizer assim, mas é possível. Tudo tem que ser transformado, tem que ser estudado, planejado, pesquisado, que você vai, com certeza, encontrar uma saída para enriquecer os seus conteúdos. 8. Quem se beneficia do processo de ensino de arte é a criança e o adolescente. Você se transforma também. Não são só as crianças e os adolescentes que se beneficiarão desse processo. Você está imerso nele. Não tem como separar você do processo. Ao fazê-lo com a criança e com o adolescente, ao proporcionar a experiência para a criança e o adolescente, desde o planejamento você já está se transformando. Você já está se desenvolvendo, você já está elaborando aquele conteúdo todo dentro de você, somado a toda a sua subjetividade, experiências e vivências anteriores. Não dá para sair ileso desse processo de ensino e aprendizagem. É maravilhoso! A cura acontece com você também. Como falamos no início do vídeo, que a arte proporciona uma espécie de catarse, pois é isso. E quando eu falo de cura, eu quero dizer eu estou falando sobre a elaboração e o entendimento daquilo que está escondido dentro de você, dentro desta criança, deste adolescente. Saia do cubo, se expanda, seja um revolucionário da educação.